Saiu primeiro episódio de uma das continuações de The Walking Dead, The Walking Dead Dead City, o spin-off de Negan e Meg. Qual que é o grande motivo por trás do sequestro do Hershel, o filho da Meg? Por que que pegaram ele? A explicação sobre isso. Por que que Negan tá concordando em ajudar a Meg? Coisas extremamente sinistras que a gente nunca tinha visto na série principal. E o que que vai acontecer na história a partir daqui, né? Pois é, hoje a gente vai analisar e explicar tudo finalmente sobre esse primeiro episódio. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta, finalmente, depois de muito tempo de espera, pra falar do primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead Dead City, que sim, não temos previsão ainda do lançamento no Brasil, mas já está disponível lá nos Estados Unidos, lançou oficialmente lá no AMC Plus, né? Quem tem VPN aí pode assistir, ou quem tá assistindo por alguma outra plataforma alternativa também. Então eu sei que boa parte da galera que segue aqui também assiste assim. Vamos explicar tudo, vamos destrinchar esse episódio, todos os pontos, avaliar isso aqui, se é bom mesmo ou não. Deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada, que a cobertura sobre essa série vai ser bem grande. E começou, meu querido, começou finalmente a jornada de Meg e Negan, a tão jornada que no início era polêmica, muito estranho ter uma série dos dois, finalmente com as explicações do porquê de fato é uma série dos dois. De cara eu posso falar que é o episódio de apresentação pra uma série dessa necessário, que responde e explica a principal dúvida do porquê eles estarem trabalhando juntos, que geram outras dúvidas, né? O porquê deles trabalharem juntos é a questão do Hershel ser capturado, mas por que o Negan ajudar, mas por que o Hershel foi capturado, quem que é a menina que está junto com o Negan. De cara eu posso falar que é um episódio de início de temporada que me surpreendeu um pouco pela quantidade de coisas que eles já explicam da história, que já mostra como a série vai andar. É a primeira série do universo de The Walking Dead com 6 episódios só numa temporada, sendo uma história contínua, né? Que já traz uma ideia de que é uma história que não tem muita enrolação, e esse primeiro episódio mostrou e provou pra gente isso. Vamos explicar muito, mas a gente tem que vir do início, ponto a ponto, né? Já inicialmente falando de cenário, falando de cenários deslumbrantes, falando de qualidade ali de computação gráfica, qualidade de CGI, que esta série surpreende nos termos aí da Walking Dead, né? Porque a gente tinha algumas tradições de não ter, né, umas coisas de computação gráfica tão bem feitas, o famoso servo lá da 7ª temporada. Muita gente, eu acredito, que ficou meio com o pé atrás, né, quando imaginou essa questão de mostrar grandes construções, grandes cenários, Nova York, mas aí veio o investimento comprovado, colocaram muito grande, e a gente vê a prova aqui com um cenário muito bonito, um CGI bom pra ótimo. Eu não posso dizer que é perfeito, porque não é perfeito, mas é o suficiente pra ser deslumbrante, né, com essa apresentação da Meg já olhando pro foco, já olhando pro plano de fundo dessa série. De cara, um ponto, né, que a gente olha no início, principalmente muita gente que vai assistir isso aqui só veio lá do final da série principal, não sabe de nada que tá acontecendo aqui, é a questão da Meg tá bem longe de casa, né, ela tava a última vez em Hilltop. E pra introduzir as explicações pra isso, a gente tem um foco no drama dela, a questão de traumas, de frustração, de raiva que ela deposita ao matar o primeiro zumbi ali, que ela esmaga esse zumbi, e já traz a ideia pra quem tá assistindo de que, além da Meg estar longe de casa, tem algum problema com ela. E assim, temos a gloriosa abertura, né, nova abertura com trilha sonora ali e tudo mais criada. Vou fazer um vídeo só sobre essa abertura, pode ficar tranquilo. Voltando no episódio, vamos falar dessa ambientação inicial, de uma civilização que tá acontecendo. Vale destacar que isso aqui são 14 anos depois do apocalipse, tem algumas pessoas vivendo como se fosse antigamente. Vemos aí toda a questão do bar funcionando, do motel, né, que significa hotel de beira de estrada lá nos Estados Unidos, que tem todo um submundo ali funcionando, inclusive cercado por leis de uma sociedade que foi criada ali, que é a tal da Federação da Nova Babilônia, que é apresentada ali com seus oficiais que aplicam leis, liderado ali pelo Armstrong. A gente vai falar mais sobre isso. De cara eu preciso falar que nesse início, né, após o início de raiva da Meg, que a gente pode ver ela um pouco mais tranquila e basicamente procurando alguém pra ajudar ela numa missão, porque aqui, nesse momento, pra quem não entendeu, ela já tava com o Negan na cabeça. Ela já tava com a ideia de achar o Negan ali, e inclusive parte da frustração dela lá no início de matar o zumbi na loucura daquele jeito é a raiva que ela tem de ter que recorrer ao Negan, né? Ela no próprio episódio fala que a única pessoa que ela não queria recorrer pra isso era o Negan. Vemos que tem toda uma vida acontecendo nesse lugar, e inclusive o Negan está passando a vida ali como uma pessoa que migra de lugar em lugar. Aqui no caso ele toca como uma pessoa que trabalha pra esse hotel limpando zumbis, ele sempre vai de lugar em lugar trabalhando, né? Ele inclusive contextualiza que antes ele estava trabalhando numa fazenda, que aí vem de outras explicações, mas aí começam a chegar os artifícios que a série vem com o pé na porta pra mostrar que já é uma série diferente, é uma série criativa. Por exemplo, a própria questão da Meg ter uma lâmina na bota
luta dela, que assim, é algo que faz completo sentido pelo fato da mulher já estar extremamente calejada do apocalipse. Ela sabe que em diversas situações, ainda mais andando sozinha assim, ela pode entrar em perigo. Isso aqui serve pra mostrar o como ela tá preparada. Gostei do fato de a gente já ter uma chegada com cenas de ação, cenas de luta, que é um outro ponto que já mostra a característica dessa série, que não vai poupar ação. Não vai ser aquela série que vai funcionar só contando historinha, vai ter treta mesmo, que é o que o pessoal quer ver. Aqui a gente vê a cena clássica da Meg tentando atropelar o Negan, tentando pegar ele com a menina e tudo mais. E aí a gente vem com toda a introdução da história. De cara, já a parte do Negan sendo colocada ali, com ele como procurado, que é basicamente o passado maldoso dele como líder dos Salvadores assombrando ele agora. Enquanto a gente tem Meg apresentando o seu problema, que é o sequestro do Herschel, o filho dela, o único bem precioso que ela tem, e algo que a gente não tinha motivação explicada por lugar nenhum até então do porquê pegaram o menino. Basicamente sequestraram ele como uma garantia, né, pra eles poderem roubar, pegar suprimentos e essas coisas. A explicação que a gente tem, né, é que o grupo da Meg, a comunidade da Meg foi atacada por um grupo que saqueou, roubou coisas e depois voltou, né, e pegou o Herschel como garantia pra poder fazer mais coisas. Só que como ela conta pro Negan, esse grupo levou o Herschel, né, além do rio Hudson, levou pra Manhattan. E antes da gente continuar nessas explicações, um ponto também que a gente tem que falar é sobre o Negan, né, a situação dele também em relação com a menina. Ele é apresentado junto com essa Ginny, que eles têm uma relação de pai e filho, e claro que incomoda naquele ponto de, tá, cadê o filho do Negan que ele ia ter de fato com a Annie, a esposa dele? O roteiro desse episódio faz com que o Negan fuja do assunto quando a Meg pergunta sobre a Annie, que dá uma sensação como se tivesse alguma explicação a mais que ele vai trazer mais pra frente, que é um ponto delicado que ele não quer tocar. E um outro ponto importante desse início também explicativo pra história é como ela foi atrás do Negan, como que ela ligou o sequestro do Herschel ao Negan, que são os elementos ligados aos salvadores do passado que ela percebeu no croata, que é a pessoa que sequestrou o Herschel. O principal que ela cita aqui é o assovio, né? O assovio do Negan da época, o... Que é interessante demais ela sendo obrigada a reproduzir esse assobio, né, pra poder explicar pro Negan. Quem diria que a Meg ia fazer isso um dia? Só que também, caso você não tenha notado, não foi só o assobio que fez ela perceber que tinha uma ligação com o Negan. Se você for ver as estratégias e a forma como essa pessoa agiu diante do grupo dela, dá pra perceber em outras coisas. Um grupo que chega pra saquear a comunidade, pega a pessoa como garantia. Quem que fazia isso? O próprio Negan. Então eu achei uma explicação muito plausível por parte do roteiro pra essa situação, pra ela tá indo atrás do Negan de forma forçada, porque é a única esperança que ela tem de ter uma conexão com este cara que pegou o filho dela. Só que uma coisa também que fica pendente nessa situação e que a gente também tava na dúvida antes é o porquê do lado do Negan aceitar ajudar ela, que aí vem de um ponto de chantagem. A chantagem aqui por parte da Meg, que inclusive vem no episódio inteiro, é a questão dos oficiais da Nova Babilônia lá indo atrás do Negan. Ela pode entregar ele a qualquer momento, ferrar com a vida dele. E pra isso não acontecer, ele é obrigado a ter que ajudar ela. Até porque o próprio episódio prova pra gente, quando introduz o Armstrong e esse pessoal, que eles não vão dar qualquer punição pro Negan, não. É um negócio muito sinistro que ele descreve ali, que já vou falar mais. O ponto também que é interessante de falar é a relação do Negan com a Ginny incomodando a Meg. Incomoda ela, né? Ela fecha o vidro. Toda coisa de afeto que o Negan demonstra com a menina incomoda a Meg de fato, porque ela não tem a pessoa pra cuidar, né? O filho dela foi tirado dela. É um início de série que traz as frustrações da Meg e que de fato tira toda aquela preocupação que muita gente tinha de nossos amiguinhos depois de tudo que o Negan fez por ela. Não, aqui de fato tem todas as provas necessárias pra gente ver que a Meg é obrigada a procurar o Negan e o Negan é obrigado a ajudar a Meg pra não se ferrar. E a gente vem pro ponto de início dessa missão, que é dar um destino bom pra Ginny. E aqui, né, a gente tem um ponto de conversa, de diálogo, enquanto a menina vai ser levada pra um lugar seguro, em que o Negan apresenta algumas revelações a mais sobre a própria menina. Negan explica aqui que tava trabalhando numa fazenda, né, nessa saga de ficar fugindo desses oficiais da Nova Babilônia, e quando eles chegaram lá, ele teve que ir embora, mas a Ginny pediu pra ir embora junto com ele, ser protegida por ele. E junto dessa explicação, ele traz um trauma que a menina tem, né, que foi a perda do pai, que é o motivo dela não falar. E assim, é interessante que é um espaço mesmo que mínimo, que não é o foco central essa menina na história, mas coloca um espaço mínimo pra já começar a construir ela. O episódio, ele consegue ter espaços pra cada coisa que é essencial, inclusive o espaço sobre o Armstrong e o pessoal, que é o que eu tinha dito que eu ia explicar muito, né? Ele aparecendo lá no lugar, rastreando o Negan, que a apresentação dele passa um ar sinistro, gostei muito disso, e fica mais sinistro ainda com a punição que ele revela que querem trazer pro Negan, né? Que não é só a morte, é uma morte lenta, é literalmente serrar o Negan ao meio lentamente. É esse o negócio. Então, tipo assim, isso aqui dá motivos suficientes pro Negan sempre correr deles. Motivos suficientes pro Negan ajudar a Meg pra ela não entregar ele, porque ela poderia entregar se ela não precisar dele mais. E é interessante como constrói um lado de antagonista do Pearl Armstrong aqui, com ele fazendo a mulher morrer ali, aplicando essa punição de pena de morte pelas questões de prostituição e não sei mais o que a mulher faz ali. Mas aí a gente vem com o andamento da história, já indo em direção a Nova York. Aqui, né, antes dessa chegada, a gente tem a introdução do estresse pós-traumático que a Meg, né, tá passando.
mostrando é meio que o gatilho da época da perda do Glenn sendo reativado por conta da perca ali do Herschel. Só que enquanto isso, uma coisa que chama muita atenção é o tanto que o Negan tá usado aqui. O cara tá descarado mesmo e já tá mostrando que ele tá confiante, impondo coisas, mandando ameaça nas entrelinhas pra Meg, que poderia matar ela a qualquer hora. Nesse início aqui já apresenta que ele acredita que ele já pagou pelo que ele fez no passado e ainda ele ousa achar ruim a Meg continuar com o lado vingativo e revoltado dela. Se tem uma coisa que essa série vai fazer é deixar um monte de viúva do Glenn revoltada, né? Aquela galera que até hoje não aceita a existência do Negan e tudo mais, o povo vai ficar muito revoltado. Literalmente a prova de que esse Negan humilde, ai meu Deus, fiz coisas erradas, tá sumindo e voltando o Negan clássico ali aos poucos. Mas claro que a gente tem que falar da chegada deles em Manhattan, né? Eles pegando o Jano, né, que é um dos companheiros do Emerson como garantia. E assim, a apresentação de Nova York é aquilo, né? Um cenário prático que não é só CGI, por exemplo, essa parte. Gravaram lá mesmo no lugar. Misturado com a computação gráfica, casou muito bem. E é aqui que começa toda a ambientação do novo The Walking Dead total, com vários elementos criativos novos. Primeiro o artifício dos zumbis caindo do céu, né? Esses inimigos aí que jogam zumbis em cima e tudo mais. Um cartão de visitas, uma recepção que já mostra que esse é um lugar único. Fora também o elemento das baratas, né? Extremamente agoniante de assistir, pra mostrar como essa série vai incomodar mesmo quem assiste. Só com esse primeiro episódio já dá pra ter uma noção que nessa série eles fizeram o apocalipse ser mais aterrorizante e sinistro do que boa parte dos episódios finais de The Walking Dead, do quesito terror e medo, né? E tem outras características únicas que eu tenho certeza que vão ser mais apresentadas depois, mas tem que destacar aqui o rato saindo da boca do zumbi, característica tipo, esse é um zumbi de Nova York, tá? Mas aí a gente direciona pro final, que trata-se de colocar os antagonistas, os vilões, nos seus devidos lugares. Quem que é o principal e quem que é o secundário. É interessante a gente ter a morte dos companheiros do Armstrong de forma rápida, né? A cena dele matando o Jano lá, o companheiro dele por acidente, que acontece muito rápido. Mas aqui eu acho que tem um único ponto que não tem tanto sentido, que é um pouquinho estranho do roteiro deste episódio. Que é assim, a luta da Meg e do Armstrong é interessante, é uma luta sinistra, mais ação, mostrando que a Meg vai ter muita ação nessa série. Só que depois que ela derruba e vence ele, ela simplesmente pega a arma do cara, uma arma potente, que pode ser muito útil, e joga de lado. Deixa ali no cantinho, tipo, o cara pode acordar e pegar a arma. Eles poderiam usar a arma, ela e o Negan depois, por uma utilidade, ficar mais bem armados, e o cara ficar sem arma. Mas não, ela deixa pra trás. Se isso aqui não for algo sem sentido, pode ser que tenha a ver com um lado que depois vai mostrar de que a Meg queira que esse Armstrong continue procurando o Negan, continue indo atrás dele. Porque, assim, de qualquer forma, ela tá com o Negan de forma obrigatória. Pode ser que ela deixou essa arma como uma garantia de que esse cara continue atrás. Porque, de qualquer forma, na cabeça dela, ela tem, o Negan precisa morrer em algum momento. É a única explicação que dá pra entender pra essa cena, que é a única que ficou estranha. Mas aí a gente vai pra cena final mesmo. Que tem a ambientação do Herschel, é colocado onde o menino tá, não é deixado só esse mistério, muito bom isso. Achei surpreendente, né, ver o Herschel mais velho, gostei do ator, dá pra saber que é o mesmo personagem, só que é estranho você ver ele com a voz grossa, ver ele se impondo mais, não tendo medo e tal. E a apresentação visual do croata como uma pessoa que conhece o Negan, como uma pessoa que sabe quem que é o Herschel, quem que é a Meg, o que que o Negan fez pro pai dele, que o Negan estava junto com o grupo deles antes. Então aqui, tipo, meio que apresenta uma motivação por cima, de que além de pegar o menino como garantia, ele pode estar com o menino pra querer chegar no Negan. Ele sabe de tudo do Negan, da conexão ali e tudo mais. E claro, por fim, a questão do sobrevivente lá que fugiu, e meio que contraria, né, umas teorias que tinham sido criadas, que eu falei aqui no canal também, que um monte de página falou. 90% da galera, quando viu o trailer, achou que isso aqui era um zumbi do parkour, que pulava e tudo mais, porque fica parecendo todo sangrando, cortado. E na verdade é apenas um sobrevivente escapando apenas uma cena pra mostrar qual é a maldade, o nível de maldade desse croata, pra fechar o episódio com chave de ouro. Com ele cortando a tirolesa, né, matando o cara friamente e consagrando, tipo, ó, Meg e Negan deixaram esse vilão secundário, que é o Armstrong, ali pra trás, mas tem esse vilão principal que é uma loucura pra eles enfrentarem ainda. É a parte pra empolgar o espectador a continuar na série. E, no geral, gostei muito desse sendo o primeiro episódio pra Dead City. Se falasse muito tempo atrás que seria um episódio assim, eu falava que não ia ser, eu esperava menos. Consistente, com a maioria das motivações iniciais explicadas. Herschel é o que a Meg tem de mais precioso, então, de fato, ela faria de tudo pra poder encontrar ele. Negan tá nessa pra se livrar principalmente de uma morte sinistra na mão dos Marshalls lá, e o episódio apresenta motivações do porquê ele deve querer se livrar, porque pode ser algo sinistro pra acontecer com ele. Temos a apresentação do problema central, a missão central, essa missão já sendo desenvolvida já no primeiro episódio. Somado a isso, a apresentação de vilão principal e secundário com suas motivações. Na minha opinião, tudo bem redondinho, somado com os elementos visuais bons, né? CGI, a trilha sonora nem se fala, perfeita. Com uma ambientação de terror a mais do que The Walking Dead normal. Muito bom. Minha nota pra esse primeiro episódio, pra essa abertura, é um 9. Não dou mais, porque não é perfeito, 100% perfeito, tem aquela inconsistência que eu falei. Talvez o finalzinho poderia empolgar mais, né? Pra quem tá chegando na série, ter mais
mais motivação pra continuar nos episódios. Mas isso são só adendos extras que eu preciso falar aqui. De resto, não tem muito a reclamar. Tá me surpreendendo, porque eu achava que ia ser muito inferior essa série. Quero que você coloque nos comentários o que você acha desse primeiro episódio. Comentem aí, vamos discutir, vou falar bem mais. Vou trazer mais vídeos ainda sobre esse primeiro episódio, detalhes que você pode não ter percebido. Então se inscreva no canal, deixa esse like, ajuda demais na divulgação. E no mais é isso aí, um abraço, fui!